Fala galera, tudo jóia com vocês? Professor Gabriel Caldas e hoje vamos abordar mais um tema do processo civil. Vamos abordar as posturas do juiz perante a petição inicial. Então, como nós sabemos, o processo se inicia com a petição inicial, maravilha. Feito então esse protocolo, caso necessário, será feita a distribuição. Posteriormente, então, nós teremos aí a autuação e o registro. Feito esse sistema procedimental, o magistrado então vai ter o contato pela primeira vez com a petição inicial. E aí o magistrado vai ter que dar andamento ao processo, porque lembre, o processo é uma série de atos ordenados, formulados, então ele deve ser cumprido, ele é um caminho, ele tem aí uma longa jornada a ser percorrida. E com base nisso, uma vez que se tem a petição inicial, que é o início do processo, como nós já verificamos em aulas anteriores, isso vai ter que se desenvolver. E o juiz vai ter que ter um contato com essa petição inicial. E ao ter esse contato, o juiz então vai poder tomar algumas posturas. A primeira postura que o juiz pode tomar é verificar que aquela petição inicial não atende aos requisitos do artigo 319 e 320 e mandar então que seja feita a sua correção. Nós estamos falando então da emenda da petição inicial lá do artigo 321, onde pode ocorrer com situações que tenha vícios sanáveis. Então o juiz verifica ali que há um equívoco naquela petição inicial, pede então para o autor corrigi-la, correto? Fora isso, a gente tem que lembrar que hoje é permitido essas emendas sucessivas e que em caso de advogados atuando em causa própria, eles têm um prazo diferenciado em uma determinada hipótese, mas isso já foi abordado em aulas anteriores. Além dessa postura da emenda da petição inicial, pode o juiz, ao verificar aquela petição inicial, que exista um erro, que exista um vício insanável, ou seja, que não tem como consertar. E nesses casos, então, ele vai poder indeferir a petição inicial. E ao indeferir, então, essa petição inicial, ele deve extinguir o processo sem resolução de mérito, cabendo aí a apelação dessa decisão. Entretanto, o que nos importa para esse momento, para esse debate agora, é uma outra possibilidade que o magistrado, então, tem perante a petição inicial que ele vai receber. Uma situação que vem prevista para nós lá no artigo 332 e é chamado de julgamento de improcedência liminar. O que significa isso então? Nada mais é do que a possibilidade do magistrado julgar de forma improcedente a demanda sem ao menos ocorrer a citação do réu. Como assim, professor? Pode o juiz então pegar aquela petição inicial e sem citar o réu já julgar o mérito daquela demanda? Pode, desde que seja de uma forma improcedente e que cumpra alguns requisitos que nós vamos abordar. E o objetivo, então, dessa ideia, pessoal, é encerrar demandas repetitivas, a qual aí já existe uma questão jurídica alegada nos tribunais pacificada. Então, isso é uma técnica de aceleração do processo, é uma técnica, então, aí para garantir uma celeridade processual, para garantir, então, aí os princípios fundamentais do Código de Processo Civil. Então, com base nisso, a gente começa a ver quando que isso pode acontecer, ou seja, quais são os requisitos. E os requisitos vêm também lá no artigo 332. E o primeiro requisito que a gente tem que tratar é que esse julgamento de improcedência só será cabível em situações que dispensem a fase instrutória. O que significa isso? Significa dizer que existem demandas que não necessitam de comprovação de matéria fática, porque elas podem ser comprovadas documentalmente. Então, nesses casos, quando tem essa desnecessidade da fase instrutória e cumprindo outros requisitos que nós vamos tratar também, é possível, então, que se tenha esse julgamento. Só que basta essa ausência de fase instrutória? Não. Nós temos que verificar que aquele direito, aquela situação já está
consolidada, com eficácia vinculante do STF e do STJ. Então, existindo enunciado de súmula, existindo então julgado com questão de repercussão, nós temos aí esta possibilidade de julgamento liminar de improcedência. Outro aspecto onde é cabível isso também é quando existir então aí a questão da prescrição e da decadência, onde o juiz também pode julgar. Recebeu a petição inicial, viu que aquele direito está prescrito, viu que existe a decadência, o juiz também pode fazer esta conduta. E ao fazer essa conduta, a gente precisa analisar um pouquinho como se dá essa conduta do magistrado. E essa conduta do magistrado, ao decidir desse modo, necessita então de uma fundamentação. Não basta apenas ele indicar que ele vai julgar dessa maneira, conforme um caso anterior. Não, cada caso é único e ele precisa fundamentar. Então, hoje, o Código de Processo Civil exige essa fundamentação, exige essa conduta. E um passo muito importante é que esse julgamento de improcedência liminar, como nós falamos que é uma técnica de aceleração para garantir a celeridade processual, deve ser utilizado pelo juiz e não apenas uma mera faculdade. O juiz olhou e falou, vou fazer disso. Não, ele deve verificar. Por quê? Porque existe uma eficácia vinculante do entendimento consolidado, ou seja, que deve ser utilizado desta maneira. Dentro dessa ideia surge um aspecto também muito discutível a respeito da improcedência liminar parcial do pedido. E aí, é possível acumular pedidos? A gente já viu que sim, né? Que é possível ter acumulação, que existe classificação de acumulação própria, acumulação imprópria, como nós já abordamos. Mas pode ser, então, que eu tenha uma acumulação de 3 pedidos querendo os 3? Pode, mas pode ser que um deles o juiz verifique que exista uma desnecessidade de instrução e que tem um entendimento firmado pelo STF, pelo STJ, sim. E aí, o juiz deve julgar? E hoje, pessoal, entende-se que isso é permitido, sim, com base no artigo 356, que permite esse julgamento antecipado da questão da improcedência de maneira parcial, correto? Inclusive temos que verificar, mas ao julgar improcedente de maneira parcial, a gente vai analisar que o processo deve continuar em relação aos demais pedidos. Então essa decisão do juiz não será uma sentença, mas sim uma decisão interlocutória. E isso é importante por quê? Porque caso eu não concorde com isso, eu vou ter que ingressar com recurso. Mas qual o recurso? Aí, no caso, eu vou estar falando de um agravo de instrumento. Por quê? Porque é uma decisão interlocutória e não de uma apelação quando ele julga de maneira completa. Esse tema é discutido e alguns autores entendem que essa regra não deveria ser aplicada porque não vai garantir a ideia de celeridade, de economia e pode causar uma confusão no processo, correto? Então, há esse posicionamento sim, mas hoje, se nós pegarmos aí a própria legislação, ele vem permitindo. Mas há uma ressalva, a gente tem que trazer essa informação para vocês. Beleza, professor, já descobri então que o julgamento de improcedência liminar, quando não necessita de uma fase instrutória e quando o entendimento do STF ou do STJ está consolidado, o juiz deve realizar. Maravilha! Mas e se eu entendo que aquela decisão do juiz não foi adequada? Você, como patrono, como advogado do autor, vai poder fazer alguma coisa? Com toda certeza. Você pode ingressar com um recurso, né, de uma decisão que você não concorda. Se for total, a apelação. Se for parcial, como nós falamos, o agravo de instrumento. Mas, legal. Vi, então, o juiz extinguiu o meu processo com resolução de mérito, teve ali o fundamento para essa questão do julgamento de improcedência liminar e eu não concordo. O que eu posso fazer? Nesse caso, você pode utilizar aí, quando o julgamento for total de improcedência, um recurso de apelação. E como que funciona isso, professor? Vou cumprir os requisitos, apelação, maravilha. Entrei, ingressei, peticionei, interpus o meu recurso, maravilha. O juiz recebeu. Tem alguma peculiaridade? Sim. O juiz vai ter um prazo de 5 dias para poder analisar o seu recurso e fazer o juízo de retratação. O que significa isso?
voltar atrás da sua decisão, anular a sua decisão e dar andamento no processo. E como seria dar andamento no processo? Se ele verifica que cumpriram os requisitos, manda citar a parte contrária e vamos continuar com isso, correto? Mas pode ser que nesses 5 dias ele entenda que não, ele não faça um juízo de retratação. E nesse caso, o que deve fazer? O juiz, então, deve citar a parte contrária, o réu que nem sabia daquele processo inicial, para que o réu possa apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Feito tudo isso, então, esse processo vai ser encaminhado para o tribunal. Chegou no tribunal, professor, o que pode acontecer? Pode ser que o tribunal mantenha, então, a sentença proferida, obviamente, né, nesse sentido. E aí, no caso, o autor ainda deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, caso seja aí necessário, caso seja uma hipótese que nós tenhamos essa figura, né? Além disso, pessoal, pode acontecer também de haver uma reforma. O tribunal chegou e falou, realmente, esse juiz de primeiro grau analisou aqui, mas o fundamento dele não se amolda ao caso concreto, não era caso. Esse entendimento existe no STF, mas não é. Aqui eles estão discutindo outra coisa. Lá no STF eles falaram que era uma questão referente a seguro de vida. Aqui nós estamos falando de uma questão referente a um plano de saúde. Então há uma divergência, não deveria ser desse modo. E, havendo isso, então, o tribunal vai verificar essa questão, vai dar procedência na apelação aí do autor, vai determinar o retorno desse processo para a primeira instância e, consequentemente, ao retornar, o juiz deve, então, aí intimar agora o réu para que aí sim agora ele apresente uma resposta à petição inicial. Por quê? Porque antes ele foi citado para apresentar contrarrazões ao recurso, ele veio discutir uma outra situação. Agora ele vai poder, então, aí apresentar esta questão, né? Porque retornou e o processo vai caminhar normalmente. Então, com base nisso, nós temos essas posturas que o juiz pode adotar perante a petição inicial. A petição inicial começou o processo, ele vai ter que nascer, ele vai ter que desenvolver, ele vai ter que desenrolar. Ele nasceu com a petição inicial. Foi distribuído, caso seja necessário, foi autuado, foi registrado, e agora o juiz vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ter que ver, opa, a petição está ok? Maravilha, não é caso de julgamento? Vamos citar a parte contrária. Opa, a petição está errada, vamos mandar arrumar. Opa, a petição está errada e não dá para arrumar, vamos indeferir. Opa, a petição está certa, mas esta situação aqui não tem necessidade de instrução probatória e existe um entendimento consolidado no STF e no STJ. O que eu devo fazer? Julgar. Correto? E esse julgamento só vai poder ocorrer quando? Quando for um julgamento de improcedência do pedido do autor e quando não houver a instrução probatória, quando não tiver essa necessidade dessa instrução probatória e ainda estar em acordo com esse entendimento, né? Que tenha o STF e o STJ. Lembrando que esse entendimento não pode ser do juízo local, né? Tem que ser aí, no caso, do STF e do STJ. E, uma vez acontecendo isso, abre a possibilidade do recurso por parte do autor, né? Que pode ingressar com essa apelação. Com detalhe, cabe um juízo de retratação. Caso não exista retratação, o réu é citado para apresentar contrarrazões ao recurso. Ninguém está falando que ele está apresentando contestação, é contrarrazões ao recurso. Então, ele vai discutir o recurso. Se for para o tribunal manteve, maravilha, não se discute mais. Entretanto, reformou, volta à primeira instância e vamos continuar o processo. Mas, professor, pode acontecer também aí do autor não ingressar com recurso? Com toda certeza. E, no caso, passado o tempo, essa sentença vai transitar em julgado? Certeza. E aí, no caso, o réu tem que tomar conhecimento dessa situação? Tem. Por quê? Para evitar que futuramente tenha uma demanda e seja um tanto quanto diferente e ele tenha o conhecimento para poder alegar alguma coisa, né? Esse é o motivo, ele tem que saber desse fato, correto? Aí vocês vão perguntar, mas professor, numa análise geral de tudo que você falou, esse julgamento de improcedência liminar não estaria ferindo ampla defesa e o contraditório, já que o réu não vai se manifestar? Eu entendo que não. Por quê? Porque o réu não tem nenhum prejuízo. Percebam-se, houve um processo que o réu sai vitorioso sem ao menos ter que se defender nessa situação. Então, o fato de não ter aberta a possibilidade dele se manifestar, para ele não traz nenhum tipo de prejuízo. Então, é importante que vocês saibam isso também. Diante disso,
continuaremos próximos estudos, trazendo então essa continuidade processual. Nós falamos aí que o processo é um longo caminho a ser percorrido e a gente vai aprendendo cada um dos seus detalhes. Por hoje era isso, um abraço a todos, fiquem bem.